Livro de Atos, capítulo 23, nós vamos do verso 11 em diante. Eu até pedi para colocar o verso 10, mas na verdade é verso 11 em diante. Nós vamos até o final do capítulo. Como é uma passagem muito longa, nosso costume é fazer a leitura durante a exposição. Então aqui nós temos o relato de como Paulo termina preso na cidade de Cesareia, e nós iremos ver os fatos que conduziram a isso. Primeiro vamos lembrar o que é que nós vimos da última vez. Nós lemos que Paulo tinha sido descoberto lá em Jerusalém pelos judeus da Ásia, que queriam matá-lo quando o comandante Cláudio Lisas salvou a vida de Paulo com a sua tropa e deu permissão a Paulo para Paulo falar à multidão. Paulo explicou que ele tinha visto o Cristo ressurreto e que tinha recebido a comissão do Cristo ressurreto para levar o evangelho aos gentios. E foi aí que os judeus ficaram muito enfurecidos diante do preconceito que eles tinham para com os outros povos e pediam a morte do apóstolo Paulo. O comandante romano não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo, resolveu então prender Paulo e inquirir Paulo com açoites, quando descobre por boca do próprio Paulo que Paulo é um cidadão romano e que, portanto, ele tinha direito a um julgamento e apresentar sua defesa antes de ser apenado. O comandante, depois de verificar que isso é verdade, protege Paulo, leva-o para a fortaleza de Antônia e no dia seguinte resolve convocar o Sinédrio, que era o concílio máximo dos judeus, e apresentar Paulo para saber o motivo daquela confusão. Os romanos eram muito cuidadosos com esse tipo de coisa, porque eles dominavam o mundo, dominavam as nações e impuseram a chamada Pax Romana, a paz romana, que era mantida por conta do peso do exército romano. Então, lá em Jerusalém, tinha cerca de uns 1.000 soldados estacionados, com vários centuriões e um comandante responsável pela segurança de Jerusalém. Se qualquer notícia de motim ou confusão chegasse lá no império, aquilo podia ser complicado para o comandante. Então, ele quer saber o porquê os judeus fizeram todo aquele alvoroço pedindo a morte de Paulo. E Paulo, então, é apresentado diante do Sinédrio e ele percebe que, a partir do momento que o sumo sacerdote manda bater na boca de Paulo, ele percebe que ele não vai ter um julgamento justo ali, e aí apela para o fato de que o Sinédrio é composto por fariseus e saduceus, duas seitas do judaísmo que discordavam em questões teológicas sobre ressurreição dos mortos, anjos, espírito e assim por diante. E Paulo astutamente provoca uma divisão entre eles, e a confusão é tão grande outra vez que novamente o comandante tira Paulo do meio deles e leva de volta para a fortaleza, ainda sem saber direito o que é que era. E o nosso texto, então, continua daqui. Paulo preso lá em Jerusalém, na fortaleza de Antônia, o comandante sem saber ao certo os motivos de todo aquele alvoroço e a decisão, então, que ele toma de mandar Paulo para Cesareia. É o que nós veremos essa noite, mercê de Deus. Vamos orar, então, pedindo que o nosso Deus nos ajude quando a gente agora se aproxima do texto e para que nós possamos tirar lições para nós de uma história que aconteceu há 2.000 anos atrás, mas que tem tudo a ver com o plano de Deus de redenção e de expansão do seu reino aqui nesse mundo. Senhor nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que nós cremos é inspirada por Ti, e nós pedimos que ela nos alimente nessa noite, nos instrua e nos traga lições preciosas para nós que vivemos tanto tempo e tão longe desses acontecimentos aqui narrados. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. O relato começa com o Senhor Jesus aparecendo a Paulo lá na fortaleza de Antônia, nesse momento angustiante do apóstolo. Verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma.
Algumas observações aqui. A primeira delas, Cristo apareceu a Paulo para confortá-lo na noite seguinte. Por que não na mesma noite? Mas esperou um dia inteiro. E durante aquele dia inteiro, eu imagino a angústia de Paulo. As profecias de Ágabo tinham se mostrado verdadeiras, que em Jerusalém ele seria assaltado, ele seria preso, ele seria amarrado. Preocupações invadem o coração do apóstolo. Por que que Cristo não poupou Paulo de 24 horas de sofrimento, de angústia, de medo e deixou para aparecer para ele na noite seguinte? Assim é o nosso Deus, Ele nos testa, Ele nos prova, Ele pode dar alívio imediato, mas às vezes Ele deixa, porque Ele quer ver o que está no nosso coração, como é que nós reagimos diante da pressão, diante da dificuldade e da angústia. Então, somente na noite seguinte é que o Senhor veio trazer conforto para o seu servo, e que estava, com certeza, preocupado, aflito com toda aquela situação. Segunda coisa que eu queria observar para vocês é que Cristo apareceu a ele lá na fortaleza de Antônia. Ou seja, não existe um lugar sagrado ou um lugar único onde Deus aparece, onde Deus se revela, onde Deus se fala, como muitas religiões têm. Cada religião, com exceção do cristianismo bíblico, tem um local sagrado, um local de peregrinação, um local onde as pessoas dizem, aqui é onde o nosso Deus está. É verdade, o que mais chega parecido a isso aqui é um monte, né? Pessoal, vamos orar no monte, que lá no monte Deus ouve mais do que aqui embaixo. Não tem nada na Bíblia que diga que Deus, a partir da destruição, a partir do dia de Pentecostes, tenha um local especial ou que seja preferido para ele se revelar. Cristo apareceu a Paulo lá na fortaleza de Antônia, lá no meio da guarnição dos soldados romanos. Então, nós não temos mais lugar sagrado, lugar santo, um local que seja mais espiritual do que outro. Nosso Deus é Deus de toda a terra, de todo lugar. Tudo pertence a Ele e Ele aparece, e Ele se manifesta, e Ele fala onde e quando Ele quer. A terceira observação é que o texto diz aqui que Ele se colocou ao lado de Paulo, colocou-se ao lado dele. É interessante que a palavra consolador, no grego é parakletos, que significa aquele que é chamado para ficar ao lado. Quando você vai consolar alguém, você fica ao lado da pessoa, não é isso? Dá um abraço e conversa. Cristo se colocou de lado do seu servo, evidentemente com o propósito de fazer aquilo que um consolador, um paráclitos faz, que é exatamente consolar naquele momento de angústia. E é isso que o nosso Senhor faz. É claro que a pergunta se levanta se ele ainda hoje aparece, como apareceu ao apóstolo Paulo em visão. Nós temos dito aqui que Cristo é soberano, Deus é soberano, se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Mas só que a gente leva em consideração o que é o livro de Atos, o período que é coberto aqui, que é esse período especial de transição do Antigo Testamento para o Novo, em que os apóstolos estavam em operação, e também o fato de que nas cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas, eles nunca nos encorajam a esperar que sejamos consolados dessa maneira. Geralmente a consolação que nos é dada é meditar sobre os atributos de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, o que é que as Escrituras nos dizem, buscar o conselho de pessoas que são mais maduras e mais experientes do que nós, sem fechar a porta para que esse tipo de coisa aconteça. Agora, se acontecer, é o que nós chamamos uma experiência particular entre você e Deus. É entre você e Deus. Se acontecer com você, louvado seja Deus, mas você não pode usar essa experiência particular para criar uma lei para a igreja. Igreja dos que foram consolados por Jesus na noite seguinte. E só entra quem teve essa experiência, porque tem igreja que começa assim, alguém teve uma experiência e por aquela experiência ele tira todo o resto da cristandade e forma seu próprio grupo com base nisso. Nós não podemos usar experiências individuais e particulares como norma universal para a igreja, porque a norma universal da igreja é a Escritura, o Antigo e o Novo Testamentos. O que eles dizem, os dois testamentos, sim.
Isso é norma para a Igreja de Cristo em todo lugar e qualquer época, mas a sua experiência pessoal não deveria ser usada para julgar os irmãos ou estabelecer alguma norma ou algum tipo de critério pelo qual você vai dizer quem é espiritual, quem não é, quem é salvo e quem não é. Mais uma coisa que eu queria dizer aqui no verso é que aqui o Senhor assegura a Paulo de que ele vai chegar vivo em Roma. Paulo precisava daquilo, porque ele estava preso entre os romanos, havia uma multidão do lado de fora querendo matá-lo, e o comandante estava perdido, não sabia o que fazer até essa altura. Então, a vida dele corria risco, não há dúvida disso. O Senhor Jesus lhe assegura de que ele vai a Roma, que ele vai chegar a Roma. Roma estava muitos dias de viagem de lá. E é claro que o Senhor Jesus, esse é um ponto que eu queria chamar a sua atenção, ele não disse de que maneira Paulo chegaria em Roma. Ele não disse que no caminho Paulo ia passar por planos para matá-lo, é o que vem logo em seguida, cavalgadas noturnas, burocracia real na corte, levaram tempo para julgar o caso de Paulo, né? Demorando. Você sabe como é que o processo legal é penoso aqui no Brasil. Naquela época também era. As coisas vão devagar, até que um preso seja ouvido e que o caso dele seja julgado, isso aí pode demorar anos. Enquanto isso, ele está preso. Então, Paulo ia passar por esse processo burocrático de ser ouvido, ia sofrer pedido de suborno, ia passar por naufrágio, ia ser mordido por uma cobra, até chegar em Roma. Então, quando Jesus diz aqui, fica tranquilo que tu vais para Roma, evita dizer para Paulo como Paulo ia chegar em Roma. Como disse um antigo escritor, que me falha agora o nome dele, Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila, mas uma chegada segura. Ele nunca prometeu uma viagem tranquila, mas uma chegada segura. Nós vamos chegar, nós vamos para a glória, vamos para o céu, mas no caminho tem todas estas coisas. E a última coisa que eu queria dizer aqui nesse versículo, e eu estou vendo que eu estou lento demais, já passaram 15 minutos e eu estou no verso 1 aqui, é que ele diz a Paulo o que é que Paulo vai fazer em Roma, e que é o cerne da missão gentílica. Assim como Paulo tinha dado testemunho de Cristo ali em Jerusalém, ele também daria testemunho de Cristo lá em Roma. E aí você olha para o texto que nós vimos antes, né? E quando é que Paulo deu? Ele chegou em Jerusalém, foi logo encontrar-se com Tiago. Tiago disse, você tem que fazer um voto, porque todo mundo aqui pensa que você é um apóstata, mostre que não é, vá para o templo, fique lá 7 dias com nossos irmãos que fizeram o mesmo voto, e aí você vai calar a boca de todo mundo. Paulo estava no meio da semana dos 7 dias, quando ele foi descoberto pelos judeus da Ásia. Ele deu testemunho de Cristo quando ele compareceu, quando ele falou ali na multidão. Dois dias antes disso, quando ele estava nas escadarias que ligavam a fortaleza de Antônio até o templo, a multidão queria matá-lo, ele pede permissão ao comandante, fala em grego com o comandante, que se espanta, dá permissão, fala em hebraico com a multidão, que também se espanta que ele fala hebraico, e ali, naquele momento, ele dá testemunho de Cristo. Ele disse que era um judeu zeloso, que seguia a tradição dos pais, tanto é que ele perseguia os cristãos, até que Cristo, ressurreto de entre os mortos, lhe apareceu no caminho de Damasco e lhe deu a missão. Então foi ali que ele deu testemunho de Cristo em Jerusalém. Da mesma forma, em cadeias, ele haveria de dar testemunho em Roma do Senhor Jesus. E é exatamente o que vai acontecer. Ele lá na prisão vai ter a oportunidade de escrever as cartas da prisão, vai evangelizar a guarda pretoriana, todo dia trocava de soldado, era gente da família de confiança de César. Enfim, o Senhor Jesus tem meios, maneiras, pelas quais a sua providência secreta e misteriosa cumpre os seus planos aqui nesse mundo e guia a nossa história. Por isso que a Bíblia pede que nós confiemos nele, ainda que nós não compreendamos. Do livro da nossa história, Jesus vira uma página por dia. A gente tem vontade, às vezes, de ir lá no fim, né? Especialmente romance policial. Tem vontade de ir lá no fim para ver. Deus diz, não, é uma página por dia. Página por dia ele vai virando. A página de amanhã ele só vai virar amanhã. Então, ele pede que nós confiemos nele. Muito bem.
É isso que nós temos aqui da apresentação do Senhor Jesus ao apóstolo Paulo para consolá-lo. Logo em seguida, do verso 12 até o verso 15, nós lemos da emboscada, do plano dos judeus de matar Paulo através de uma emboscada. Verso 12: Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Eles foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: Juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Algumas observações sobre isso aqui. A primeira delas é o seguinte: zelo e renúncia e compromisso pelo que crê existe fora do arraial cristão. A gente pede aos crentes que sejam dispostos a renunciar, dar inclusive a própria vida se for necessário, não é verdade? E a gente tem na história da igreja cristã casos e exemplos de pessoas que renunciaram, entregaram seus bens, sua vida, deram tudo o que tinha por amor a Cristo. Então, às vezes nós podemos imaginar que o fato de uma pessoa ser extremamente zelosa das coisas de Deus é um sinal de que ela é convertida. A verdade é que fora do cristianismo, você vai encontrar também pessoas que acreditam de todo o coração na doutrina deles e que são capazes de fazer esse tipo de coisa. Eu juro que enquanto não matar Paulo, eu não vou comer, nem beber. Quem faz isso está convencido de que sua religião é verdadeira e que a do outro é falsa. Não é verdade? Mais de 40 judeus se juntaram e disseram: Paulo é um mal, o que Paulo prega, o que Paulo ensina, esse negócio da ressurreição de Cristo, que Cristo é o Messias, que ele é o Salvador, tudo isso é conversa. Paulo tem que ser parado, ele tem que ser morto, porque ele está ensinando uma doutrina perniciosa no mundo todo. E esses homens, então, que conheciam o Antigo Testamento permitia juramentos, só que o Antigo Testamento só permitia juramentos lícitos, coisas legítimas pelas quais você podia jurar e invocar o nome de Deus. E o Antigo Testamento dizia que se você jurar alguma coisa no nome de Deus, você não demore em cumprir, porque Deus não se agrada de tolo, porque é melhor não jurar do que jurar ou votar e não cumprir. Esses homens sabiam disso tudo. No grego está dizendo assim, que eles se amaldiçoaram amaldiçoando. A palavra grega para amaldiçoar é anátema. Eles disseram assim: se a gente não matar Paulo, que Deus nos considere como anátema. Nós só vamos comer e beber depois que a gente tiver matado o apóstolo Paulo. Quanto zelo, quanto fervor por Deus, quanto zelo pela verdade de Deus, só que errado. Então, nós não podemos, pelo zelo que as pessoas têm, pela religiosidade que as pessoas demonstram, ter uma prova concreta de que elas são, de fato, de Deus, são convertidas, porque fora do cristianismo bíblico, fora do cristianismo em geral, você vai encontrar pessoas extremamente zelosas daquilo que elas acreditam. Vocês vão encontrar gente disposta a morrer, gente disposta a ir presa por aquilo que ela acredita. Então, nós procuramos outras evidências que não podem ser imitadas a respeito da verdadeira conversão. Uma outra coisa que nós queremos ler aqui, um segundo ponto que nós gostaríamos de falar aqui, é que eles envolveram nessa conspiração a liderança dos judeus em Jerusalém. Não era difícil, porque o Sinédrio, a quem eles foram pedir apoio para fingir que queriam investigar Paulo, mas só para desintocar Paulo de lá da fortaleza, para que aí eles pudessem, no caminho entre a fortaleza e o local da reunião do Sinédrio, matarem o apóstolo Paulo. Esse Sinédrio é o mesmo Sinédrio que havia condenado Jesus à morte. Era o mesmo Sinédrio que havia pedido a morte de Jesus e havia condenado Jesus por blasfêmia.
E agora eles julgavam que Paulo também era réu de morte. E esses 40 judeus, sabendo disso, pediram o apoio da liderança maior em Jerusalém, que prontamente cedeu, uma vez que todos estavam unidos no mesmo propósito. Paulo tinha que ser morto. Paulo tinha que ser morto. E o plano era esse aí, que eles mandassem um recado ao comandante, estou no verso 15, para que apresentasse Paulo sobre o pretexto de desejar investigar mais acuradamente o caso, e aí, no caminho, eles de emboscada saltariam em cima de Paulo e dos guardas e matariam o apóstolo Paulo. Paulo, portanto, estava correndo risco, e aqui entra o meu terceiro ponto. Quando a gente lê essa história, a gente vê, pensando no consolo de Deus, primeiro ele demorou uma noite inteira, demorou 24 horas. Podia ter consolado Paulo na noite do dia em que ele foi preso. Mas Paulo foi preso durante o dia, passou uma noite lá preso, em angústia, o dia todo em angústia, e na noite é que Cristo apareceu para ele. Já falamos sobre isso. E aí, quando você lê a história, você vê que depois de Cristo aparecer para ele e dizer assim, você vai em segurança, você vai até Roma, você vai ficar vivo até Roma, os judeus resolvem fazer um plano de matar o apóstolo Paulo. Mais adiante a gente vai ver que Paulo toma conhecimento disso, e eu fico pensando como isso trabalhava na cabeça de Paulo. Espera aí, Jesus ontem me disse que eu vou chegar em Roma vivo, e no dia seguinte os judeus fazem um plano para me matar. Então, como é isso? Essa é a grande realidade da vida cristã. O dia que a gente recebe um conforto, um consolo e tudo mais, logo em seguida aparece as hostes das trevas, os inimigos da verdade, com planos, propósitos de nos destruir e acabar conosco. Ou seja, Cristo aparece numa noite, o diabo se movimenta no dia seguinte. Então, é uma luta constante que nós enfrentamos. É uma luta constante que nós enfrentamos. Vamos agora para a terceira parte aqui do texto que nós temos, que é do verso 16 até o verso 21, quando Paulo toma conhecimento desse complô. Vamos fazer a leitura. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando dos centuriões, disse, leve esse rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse, o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença esse rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão, levando para um lado, perguntou, o que é que você tem para me dizer? E ele respondeu, os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, anátema, não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Alguns pontos aqui, nesse trecho que nós lemos. O primeiro é que essa é uma das poucas, se não a única passagem no Novo Testamento, onde nos é revelada alguma coisa a respeito da família de Paulo. Pois é, ele tinha família, né? Por incrível que pareça. Ele tinha uma irmã, e essa irmã deve ter se mudado para Jerusalém, porque Paulo era de Tarso da Cilícia. A família dele toda deveria ser de Tarso. Por alguma circunstância, a irmã dele veio morar em Jerusalém. E ela tinha um filho, podia ter outros. Mas esse rapaz em particular, ninguém sabe como, tomou conhecimento da trama dos mais de 40 judeus para matar o apóstolo Paulo. Isso é uma coisa que Lucas não explica aqui. Mas o menino, o rapaz, a gente não sabe a idade dele, ele veio a saber do plano da conjuração para matar o seu tio. E deve ter ido contar para a mãe. E a mãe disse, vai lá e informa o teu tio do que é que estão planejando. Como era possível, debaixo do sistema romano, um prisioneiro de Roma receber víveres e alimentos e suporte dos seus familiares e parentes, o menino se aproveita disso e entra na fortaleza de Antônio. E procura
um dos centuriões, eu disse que lá havia pelo menos uns 1.000 soldados, vários centuriões, né? Centurião cuida de 100, então tinha pelo menos 10 centuriões lá, e devia ter um que era encarregado de Paulo. O rapaz vai lá e entra, pede para falar com seu tio e conta para ele o que aconteceu. Aqui você percebe a providência de Deus. O mesmo Cristo que disse a Paulo, você vai seguro para Roma, é o mesmo Cristo que, de maneiras que nós não sabemos, fez com que o sobrinho de Paulo tomasse conhecimento da conspiração para matá-lo. E aí você vê Deus guiando a história. Não tem nada de sobrenatural aqui, a não ser a visão que aconteceu. Mas eu gosto dessa passagem porque ela mostra, de um lado, o sobrenatural, Cristo aparece a Paulo, e a providência de Deus em ação, Deus agindo através dos meios regulares. Quem sabe aquele rapaz trabalhava lá na taverna, né, onde os judeus estavam lá, né, bebendo e dizendo, amanhã a gente mata, ele ouviu aquilo ali. Quem sabe, né? A Bíblia não diz, a gente não pode especular. Mas o que a gente sabe é que, pela providência de Deus, o menino ouviu a história, entra na prisão e conta para o seu tio. O seu tio chama o centurião, Paulo chama o centurião, provavelmente aquele encarregado dele, e diz, leva esse menino lá para o comandante Lísias, porque ele tem uma coisa importante para dizer. E vocês percebem como todo mundo está disposto a fazer o que Paulo pede, não é? Exatamente porque ele se identificou como cidadão romano, tinha tratamento VIP, na cadeia, é verdade, mas tinha tratamento VIP. E aí o menino é levado ao comandante, e o comandante o tira de lado, né, em particular, e escuta a trama toda. O menino revela para ele o que é que está sendo planejado e diz, não atenda ao pedido dos judeus amanhã, porque eles vão pedir para o senhor levar Paulo lá para o Sinédrio, sob pretexto de estudar o caso de Paulo. Mas, na verdade, é um complô, está todo mundo de conluio, o Sinédrio e os mais de 40 judeus estão todos em uma conspirata para matar o seu prisioneiro, o apóstolo Paulo. E aí, então, o comandante tem notícia, chega ao conhecimento dele isso aqui. Eu queria ver com vocês aqui a providência de Deus, já falei a respeito disso, o tratamento diferenciado que Paulo recebe ali, e também falei a respeito da família de Paulo, que essa é talvez a única passagem do Novo Testamento que nos revela alguma coisa a respeito da família do apóstolo Paulo. Eu sei que tem outras passagens onde que dizem que Paulo não tinha mulher, mas elas são de tal forma que a gente não sabe se ele não tinha mulher, porque nunca casou, se era viúvo, ou se a mulher o largou quando ele se converteu a Cristo. Era uma judia, quando Paulo se converte, ela larga, porque era essa a lei da sinagoga. Quem se convertesse ao cristianismo, ele era expelido, né, expulso da sinagoga. A mulher, se Paulo era casado, a mulher dele não acompanhou a conversão dele e resolveu ficar no judaísmo, e então eles foram separados, e por isso Paulo talvez nunca casou de novo, né, porque não era talvez a motivação correta. Bom, agora vamos ver o que é que vai acontecer em seguida quando Cláudio Lísias toma conhecimento da trama para matar o apóstolo Paulo. Se um comandante, vocês lembram da história quando Paulo estava em Filipos e que ele foi preso lá? E Deus interveio com aquele terremoto de forma que Paulo e Silas e os demais presos tiveram as correntes soltas da mão e eles estavam livres para sair. Quando o carcereiro descobriu isso, o que é que o carcereiro queria fazer? Se matar. Por que é que ele queria se matar? Porque na lei romana, se o prisioneiro debaixo da sua custódia fosse morto ou fugisse, você respondia com a vida. A vida de Lísias, o comandante Lísias, dependia de Paulo ficar vivo. Por isso, a preocupação dele com o que ele vai fazer, porque a gente vai dizer assim, rapaz, ele pegou metade da guarnição de Jerusalém para acompanhar Paulo para Cesareia, porque o que estava em jogo era a vida dele. Se Paulo fosse morto, sob a responsabilidade dele, sendo cidadão romano, era ele que tinha que responder diante de César com a própria vida.
E é por isso que ele vai tomar essas precauções que nós lemos aqui do verso 22 até o verso 24. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: olha só, um pequeno exército, tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Somando tudo aqui, nós temos 470, não é? Eu disse que em Jerusalém tinha 1.000 soldados, aqui é quase metade. 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. Bom, pensando na segurança de Paulo e na sua própria vida, Lísias resolve levá-lo para longe. E o alvo dele é levar Paulo para Cesareia Marítima. Lá havia uma fortaleza e o pretório de Herodes, e era a sede do governo romano da província da Judéia e da Cilícia, de onde Paulo era. Então, era o local ideal para mandar o apóstolo Paulo, por todas essas razões. E lá Paulo estaria a salvo dos judeus que queriam matá-lo. E o governador Félix poderia, então, resolver o caso dele. E ele despede o sobrinho de Paulo e faz os preparativos para a viagem. Nós já mostramos aqui, não é? 200 soldados a pé, 200 lanceiros, 70 soldados a cavalo, fora as montarias para levar Paulo e a bagagem, como está aí no verso 24. Eles tinham que sair às 9 da noite, aproveitando a escuridão. Cesareia ficava a 100 quilômetros de Jerusalém, então era aí uns bons 2 dias de viagem. E lá chegando, os soldados iriam entregar Paulo ao governador Félix. Aqui, os pontos que nós precisamos destacar aqui é explicar esse número absurdo de soldados. O comandante soube que havia mais de 40 judeus envolvidos na conspiração. Bastava 100 soldados, né? Dava conta de 40 judeus. Mas ele leva quase metade da guarnição militar de Jerusalém, exatamente porque ele está aflito com a segurança de Paulo, porque dela dependia a sua própria vida. Era um cidadão romano, estava sob sua custódia, ele queria ter certeza absoluta que nada aconteceria com o apóstolo Paulo. Vejam a providência de Deus. O povo de Deus, supostamente, queria matar Paulo, e o povo que não era de Deus, os romanos, era quem protegia. Era quem Deus estava usando para proteger o seu servo. Deus age de caminhos e de formas misteriosas. A gente nem sempre compreende os caminhos de Deus, por que é que Ele faz determinadas coisas. Por isso que a Bíblia, repito, constantemente diz que nós devemos confiar em Deus, ainda que a gente não entenda os caminhos da sua providência, mas Ele haverá de fazer a sua vontade e promover o nosso bem. Junto com Paulo vai uma carta. Está aí, do verso 25 até o verso 30. O comandante escreveu uma carta nesses termos. Cláudio Lísias, é a primeira vez que aparece o nome. Vocês me viram chamar ele de Cláudio Lísias o tempo todo, mas se prestaram atenção, o nome dele aparece pela primeira vez aqui, não é? Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Esse homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Então, nós temos aqui a carta de Cláudio Lísias. Como Lucas teve acesso a essa carta, a gente não sabe. Talvez o próprio Cláudio Lísias, posteriormente, convertido, muita gente do Império Romano se converteu, ele forneceu essa peça preciosa, datando aqui do século I, uma carta, um estilo de carta. Vocês percebem que o estilo é similar ao das epístolas, né? Primeiro começa identificando o autor, Cláudio Lísias,
Todas as cartas que nós temos no Novo Testamento começam assim: Paulo, Pedro, Tiago, não é isso? Era assim que se escrevia a carta naquela época. Ele se identifica o destinatário, que chama de excelentíssimo governador Félix. Só um detalhe: a palavra excelentíssimo era uma palavra que era usada para gente de alta patente, e é o mesmo título que Lucas vai usar no início do seu evangelho, quando ele diz: excelentíssimo Teófilo, eu resolvi escrever o evangelho para que você tenha certeza das coisas. E depois disso ele escreve também o livro de Atos, o que dá a entender que Teófilo, que era o destinatário do evangelho de Lucas e do livro de Atos, era um oficial do Império Romano, rico, a quem Lucas escreveu e que tinha condições de mandar fazer cópias do evangelho de Lucas e do livro de Atos e espalhar pelo mundo, que foi evidentemente o que aconteceu, senão você não teria hoje o evangelho de Lucas e nem o livro de Atos, se o excelentíssimo Teófilo não tivesse sido destinatário disso que está sendo escrito aqui. Excelentíssimo era título da nobreza, era da hierarquia, por assim dizer, romana naquela época. E termina dizendo: passe bem, que está faltando em alguns manuscritos aqui, mas assim, ainda aqui na apresentação, Cláudio Lísias, autor, excelentíssimo governador Félix, destinatário, saudações, hairé, né, saudações. Então, era assim que as cartas eram escritas. A gente só descobriu com certeza que era assim na década de 50 do século passado, quando descobriram uma biblioteca inteira de manuscritos gregos, datando do século II, escritos no grego koiné, que era o grego comum. Até aquela época, pensava-se que esse grego do Novo Testamento era diferente de tudo mais, porque nós não tínhamos com o que comparar. Nós tínhamos o grego da Septuaginta, que era a tradução em grego da Bíblia hebraica. Você tinha o grego dos clássicos, mas esse grego aqui do Novo Testamento era diferente, até que descobriram a biblioteca com cartas, epístolas, recibos, poções de amor, encantamentos, diários, escritos no grego idêntico ao grego do Novo Testamento, que aí então eles chamaram de grego koiné, que significa o grego comum, que era falado naquela época. Não era uma língua estranha, diferente, um grego diferente, como alguns chegaram a dizer, que era um grego inspirado por Deus, mas era o grego que era falado pelo povão, que é o grego do nosso Novo Testamento. E no meio vieram esses modelos de carta, que nós verificamos que são semelhantes às epístolas. A diferença das cartas do Novo Testamento para essas cartas aqui é que as cartas do Novo Testamento são sermões no formato de cartas. Sermões no formato de cartas. E é nesse sentido que eles são únicos, não tem nada parecido. É um gênero literário que você só encontra no cristianismo, é chamado de epístola. Usaram um modelo de carta para mandar sermões para as igrejas. Isso só no cristianismo, né? O cristianismo deu origem a série de coisas novas. Literatura nova, gênero literário novo, música nova, tanta coisa nova. Foi uma verdadeira revolução, né? E continua a fazer essa revolução até os dias de hoje. Sobre o conteúdo, ali, sobre o destinatário, falar um pouquinho a respeito do Félix, já que nós vamos ter que lidar com ele alguns capítulos. O nome dele era Marcos Antônio Félix, era o procurador da República, ali da Judéia e da Cilícia. Ele tinha sido escravo, era um ex-escravo, e, como liberto, comprou sua cidadania romana, alcançou uma posição influente no governo romano, e no ano 52, o imperador Cláudio o enviou como governador para Cesareia. Félix era tratado como excelentíssimo durante seus 8 anos de administração em Cesareia. O historiador romano Tácito afirma que Félix ocupava o cargo de rei, tinha a mente de um escravo, saturada de crueldade e luxúria. Eita, onde é que Paulo foi cair, né? Pulou da frigideira e caiu no fogo, né, por assim dizer. Por isso, Lísias se dirige a ele como excelentíssimo. Sobre o conteúdo da carta, ele é um relato sucinto do que aconteceu, não tem razão para duvidar aqui de que ele aumentou. Tem apenas uma passagem aqui,
que tem dúvida da integridade do que Cláudio Lísias está escrevendo. É quando ele diz aqui no verso 27, esse homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Não foi bem assim a história, né? De acordo com essa tradução, não foi bem assim. Ele primeiro pegou Paulo, prendeu e ia açoitá-lo. Quando Paulo disse, eu sou cidadão romano, aqui dá a impressão de que ele, sabendo que Paulo era cidadão romano, foi lá e livrou Paulo das mãos dos judeus. Então, você vai perceber que as traduções divergem, porque no grego pode ser traduzido tanto de uma forma ou de outra. Eu o livrei ao saber que era romano, ou por saber que era romano. Por saber dá a impressão que ele é o herói da história. Ao saber diz que ele só descobriu que era romano depois que a confusão estava armada, que é a verdade dos fatos. Então, se você consultar as diferentes versões, vocês vão ver que elas ficam aí. Nós não temos uma posição correta a respeito disso aí, né? Provavelmente o Cláudio Lísias puxou a brasa para a sardinha dele, né? Está dizendo ali que, olha, eu soltei o homem, eu salvei o homem porque eu sabia que ele era romano, né? Sabia que ele era romano, por isso eu livrei das mãos dos judeus. No mais, ele está correto, ele diz que era acusado de coisas referentes à lei dos judeus, nada que justificasse morte ou prisão. Então, por que levou Paulo preso? Aí ele explica, porque tinha uma emboscada para matá-lo, e eu então quis preservar a vida dele. E aí o senhor pode intimar os acusadores para dizer na sua presença o que eles têm contra ele, passe bem, e terminou a carta. E agora lá vai Paulo com essa carta, 470 soldados, 9 horas da noite, saindo de Jerusalém para Cesareia, conforme Cristo havia dito para ele, você vai para Roma. Não diz como, né? Mas você vai para Roma. E isso aqui faz parte do plano do Senhor. E Paulo finalmente chega em Cesareia, versos 31 a 35. Então, os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo durante a noite e o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, metade do caminho, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando eles chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que era da Cilícia, disse, ouvirei você quando chegarem os seus acusadores, e mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Antipátride, que nós lemos aí no verso 31, era uma cidade que havia sido construída por Herodes o Grande em homenagem a seu pai Antípater. Ficava na metade do caminho, 48 quilômetros de Jerusalém. O que é que nós aprendemos aqui para terminar? Bom, em primeiro lugar, nós já vimos as precauções que o comandante Lísias havia tomado. Toda aquela guarnição se explicava pelo zelo dele, pela sua própria posição e pela vida de Paulo. A segunda coisa que nós podemos tirar aqui desse texto é que a burocracia vai impedir que o apóstolo Paulo chegue em Roma, talvez não tão cedo como ele pensava. A primeira pergunta que Félix faz a Paulo, quando Paulo é apresentado pelos soldados e ele lê a carta, é de que província ele era. O Império Romano era dividido em várias províncias. Você tinha as províncias senatoriais, que eram governadas pelos senadores, e tinha a província imperial, que era governada diretamente pelo imperador, que nomeava o procurador, que era o caso da Judéia e da Cilícia. O imperador Cláudio Lísias tinha nomeado Félix como sendo o governador daquelas duas províncias. Então, Félix, não querendo infringir essa lei, ele quer saber de que província Paulo era. E Paulo diz, eu sou de Tarso da Cilícia, que era a província que estava debaixo da autoridade dele, juntamente com a Judéia. Então a sua jurisdição é comigo mesmo. O comandante fez certo, mandou para o lugar certo, é aqui que você vai ser julgado, é aqui que você vai ser ouvido, mas eu só quero fazer isso quando os seus acusadores chegarem aqui. A burocracia, né? É claro, tinha que ouvir os dois lados, mas a gente vai ver que vai demorar um tempo, né? Até que isso aconteça. E Paulo fica lá preso em Cesareia, aguardando julgamento.
aquele servo de Deus. Aí a gente pergunta, mas ele não era um instrumento de Deus para levar o evangelho até os confins da terra? Por que Deus mantém esse homem preso quando havia tanta gente? Os mistérios de Deus, os caminhos de Deus. Enquanto Paulo esteve preso em Cesareia, foi 2 anos que ele ficou esperando o julgamento, que não veio, ele teve que apelar para Roma para poder sair dali. Durante aqueles 2 anos, ele pregou para Félix, pregou para Fausto, pregou para a esposa de um desses governadores, pregou para a guarda pretoriana, e depois ele vai para Roma, fica preso mais 3 anos, onde ele escreve as 3 cartas da prisão. Deus tem caminhos que não são os nossos caminhos. E aqui o apóstolo Paulo fica preso no pretório de Herodes, um castelo que Herodes havia construído, onde ele costumava passar um tempo, e que tinha masmorras, tinha prisões ali nos anexos do palácio de Herodes, que era chamado de pretório. E Paulo, então, como cidadão romano, ele vai para aquela prisão especial, lá no pretório de Herodes, em vez de ser jogado na vala comum, como os demais prisioneiros. Gente, o que é que a gente pode aprender aqui? Tanta coisa que eu já adiantei, eu vou correr para a gente terminar no horário. Primeiro, Deus governa os fatos, as circunstâncias e os eventos. Qualquer pessoa que leia o livro de Atos, que leia a Bíblia, vai ver que o Deus que a Bíblia apresenta é um Deus soberano, que governa sobre tudo e sobre todos. Muito embora Ele nos criou criaturas racionais, morais, com capacidade de fazer escolhas e tomar decisões, de alguma forma que nós não compreendemos, as decisões humanas acabam concorrendo para cumprir o que Deus decretou antes de criar o mundo. Ele é soberano de uma forma que a sua liberdade está garantida. Você pode escolher, você faz o que você deseja. E é claro que você vai escolher de acordo com sua natureza, de acordo com suas inclinações, e eu sei que você só vai escolher o mal. Deus, na sua misericórdia, Ele vai corrigindo. Eu me lembro de um Opala que meu pai me deu, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, o Opala. Quem lembra de Opala? Não quero saber a idade, não. Tem uns velhinhos aqui que lembram do Opala. O Opala, depois de um tempo de uso, ele ficou penso, a direção ficava penso. Eu botava ele na estrada, soltava a direção, ele, eu tinha que corrigir o tempo todo. Se eu soltasse a mão, assim somos nós. Se Deus tirar a mão, a gente, pende, e não é para o bem, não. A gente pende para o mal. Nós somos penso, para usar um termo aqui, nós somos penso, inclinados para o mal. É Deus que, com sua graça, dirige o rumo da nossa vida, encaminhando para o bem. Essa é a visão grande que a Bíblia nos dá a respeito de Deus, o nosso Senhor. Na sua misericórdia, Ele conduz os homens, as pessoas, é Ele que toca o coração de Cláudio Lísias, é Ele que dá a oportunidade para o rapaz descobrir a trama, é Ele que não interfere quando os judeus resolvem fazer um plano. Deus poderia, pela graça comum, trazer misericórdia e bondade ao coração dos judeus. Deus deixou que a maldade deles se consumasse até eles fazerem aquele juramento, do qual, aliás, a lei rabínica absolvia. A lei de Moisés dizia uma coisa, a lei rabínica dizia que se você fizer um juramento impossível de cumprir, você está desobrigado. Então você pergunta, o que aconteceu com aqueles caras? Morreram de fome? Não, porque quando eles viram que era impossível cumprir o juramento, pela lei dos rabinos, eles estavam desobrigados, ninguém morreu. Ninguém morreu. Deus poderia ter impedido isso? Podia, mas Ele não fez. Deixou que eles se afundassem na iniquidade, na maldade, na malícia cada vez mais. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. A segunda coisa que eu queria falar aqui é que Deus frustra os propósitos dos ímpios. Aqueles ímpios queriam a morte do servo de Deus, e Deus disse, ainda não chegou a hora de Paulo. Chegaria depois, quando Nero manda matá-lo. Mas ainda não era o momento de Paulo morrer. E até que nós cumpramos o plano de Deus para nós, somos imortais. Até que cumpramos a vontade de Deus para nós. Nada pode terminar a nossa vida, nos impedir, até que tenhamos cumprido o que Deus tem para nós. Terceira coisa, eu já falei e eu vou só repetir. Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, mas uma chegada segura, Está na cara aqui esse ponto, eu não vou elaborar porque já falei
muito nele. E, por último, Deus usa quem Ele quer no cumprimento dos seus planos. Sobrinho de Paulo, comandante Lísias, governador Félix, todos estão nas mãos do nosso Deus. Hoje à noite, em quem você confia? Em que Deus você colocou sua confiança? Eu não daria meu coração, digo isso toda vez aqui, toda segunda, eu não daria o meu coração, eu não me encurvaria a um Deus menor do que esse, porque é um ídolo. Se for menor do que esse Deus, é um ídolo fruto da sua imaginação. Mas o Deus da Bíblia é grandioso, Ele é glorioso, de tal forma que diante dEle só nos resta isso, nos curvar humildes diante dEle e entregar completamente, sem ressalvas, a vida, o coração, os planos, dons, talentos e bens, tudo o que Ele nos tem dado. Esse é o Deus e somente esse Deus que merece a sua devoção, a sua dedicação e a sua vida. Por isso que Ele nos chama, pela palavra da Escritura e pela pregação, a nos humilharmos diante dEle e recebermos graciosamente a sua oferta de perdão em Cristo Jesus. Amém, queridos?